Oi galera, estamos aqui para iniciar mais uma videoaula do professor Cristiano Herrera. Nessa videoaula de hoje, vamos estar falando sobre a importância do relé em circuitos elétricos. O relé é um dos componentes mais importantes para podermos resolver os problemas em circuitos elétricos. A gente pode classificar os componentes elétricos em três categorias: os elementos de entrada de sinais, os elementos de processamento de sinais e elementos de saída de sinais. Vai ser importante a gente saber diferenciar cada tipo de componente. Os componentes de entrada de sinais, eles são aqueles que vão emitir sinais por meio de alguma ação muscular, mecânica, elétrica, eletrônica, ou uma infinidade delas, para que o circuito elétrico execute alguma ação. Entre os elementos de entrada de sinais, podemos citar botoeiras, chaves fim de curso, sensor de proximidade, pressostatos e uma outra infinidade de componentes. Para a gente poder falar sobre os relés e demonstrar a aplicação dele, vamos ver alguns componentes básicos de entrada de sinais antes de começarmos. O primeiro deles são as botoeiras. O que são botoeiras? São chaves elétricas acionadas manualmente, que apresentam geralmente um contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado, a gente vai classificar as botoeiras como sendo pulsadoras, mais comumente chamado botão pulsante, ou botão com trava. As botoeiras pulsadoras, elas invertem os contatos quando a gente aciona o botão. E devido à ação de uma mola, quando a gente retira o acionamento, ele retorna à sua posição inicial. Se a gente observarmos essa figura, vemos um botão do tipo pulsante. Observem que aqui, para a gente acionar este botão, nós devemos utilizar o dedo para fazer com que ele entre e avance aqui para dentro. Essa superfície externa evita acionamentos acidentais. Então, eu não consigo empurrar o botão com a mão aberta. Eu preciso de alguma coisa com ponta para acionar o botão. No caso, o nosso dedo. Aqui a gente pode ver a simbologia de um botão. Esse triangulinho, ele mostra o tipo de botão. O que significa? Que quando eu acionar, o contato aberto vai fechar. Se ele tiver um contato fechado, esse contato vai abrir. E ao retirar o dedo, vai existir uma força, no caso de uma mola, que vai levar ele à posição original. Ou seja, ele só muda o estado momentaneamente enquanto estiver pressionando. Outro tipo são as botoeiras com trava. Ao contrário dos botões pulsantes, ao serem acionadas, elas permanecem acionadas e travadas, mesmo depois que eu cesse o acionamento. Se a gente observar esta figura, por exemplo, de um tipo de botão com trava, observe que na simbologia vem um sisteminha aqui para dizer é com trava. Quando eu girar esta trava aqui, ele vai mudar as posições dos contatos. Um contato aberto vai ficar fechado e o fechado vai ficar aberto. E ele só volta à posição original se eu ir lá e acionar de novo a alavanca de volta à sua posição. Normalmente, esse tipo de botão é usado para efetuar ciclos contínuos. Dentro desses botões com trava, temos também um chamado botão de emergência, normalmente um sistema um pouco diferente. Ele é conhecido também como botão cogumelo, pelo formato dele. Este botão ele permite um acionamento mais fácil no caso de uma emergência. Quando eu preciso acionar, eu empurro ele com a mão e aciona o botão de emergência. E para destravar, eu devo girar no sentido horário e ele destrava. A simbologia é a mesma. Simbologia, ela mostra a função e não como é o formato físico do botão. Com esses três componentes conhecidos, a gente já vai poder falar um pouco sobre os elementos de processamento de sinais. Esses componentes de processamento de sinais, eles vão receber as informações emitidas pelos elementos de entrada de sinais e vão
combinar os sinais ou fazer algum tratamento em cima desses sinais para obter algum outro resultado. Entre os elementos de sinais, o principal deles são os relés. Temos também os contadores de potência. Contadores nada mais são em relés com maior capacidade de corrente. Então, relés de tamanho grande viram contadores. Temos também relés temporizadores e relés contadores. Todos esses são destinados a combinar os sinais para ligar ou desligar os elementos de saída, mandar energia ou tirar a energia desses elementos de saída. Vou falar um pouco sobre os relés. Os relés mais comuns são chaves elétricas que podem ter um ou mais contatos e são acionados por bobinas eletromagnéticas. No mercado, há uma grande diversidade de tipos de relés, que, embora construtivamente eles sejam diferentes, eles vão ter as mesmas características de funcionamento. Se a gente observar a figura, aqui nós temos uma foto real de um relé, temos a bobina, que vai receber uma tensão elétrica, vai alterar os estados dos contatos. Neste caso, a bobina é representada por esse retângulo, A1 e A2 são onde a gente deve ligar a tensão. Os contatos, neste caso específico deste relé, ele possui 4 contatos abertos. Então, 3 e 4 é final para contato aberto. Ao lado aqui temos um desenho onde a gente pode observar algumas nomenclaturas dos componentes do relé. Então, nós temos aqui um núcleo, onde vai a bobina enrolada. Nós temos uma mola para provocar o retorno. Quando é tirada a tensão, ele deve voltar, né? Então, o acionamento é magnético. Aqui é chamado de âncora, um isolador e os contatos. Para esse caso específico, a gente tem um contato comum, normalmente fechado, daqui para cá. Então, 1 e 2, simbologia para contatos fechados. 3 e 4, para contatos abertos. Quando tivermos contatos comutadores, a nomenclatura será 1, 2, e o 3 e 4 não se escreve, então fica somente o 4. E a gente utiliza esta simbologia. Aqui temos uma foto de um relé com 2 contatos abertos e 2 fechados. Então, aqui a gente pode observar, ó, contatos abertos terminam em 3, 4, 43, 44. Contatos fechados terminam em 2, 21, 22, 31, 32. E a bobina A1, A2. Para podermos ilustrar o funcionamento dos relés, precisaremos também conhecer alguns elementos de saída de sinais. O que são os elementos de saída de sinais? Os componentes de saída de sinais são aqueles que vão receber as ordens enviadas pelos sinais de entrada e processados pelos elementos de processamento de sinais para realizar algum trabalho. Entre os muitos elementos de saída, nós podemos citar indicadores luminosos e sonoros, motores, solenoides, que são aplicados em acionamentos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, ventosas e outros componentes. Os elementos de saída, eles são aqueles elementos que vão executar o trabalho da máquina projetada. Se o elemento for elétrico, no caso, por exemplo, de um motor, ele fará parte do circuito elétrico e executará o trabalho. Quando trabalharmos com mistura de sinais, por exemplo, sinais elétricos com sinais pneumáticos, no circuito elétrico, as solenoides vão ser os elementos de saída e elas vão estar acopladas em válvulas, permitindo acionamentos de cilindros pneumáticos ou hidráulicos. No caso, os elementos que vão executar o trabalho são os cilindros pneumáticos ou os cilindros hidráulicos, mas as eletroválvulas, acionadas por solenoides, serão os elementos de saída do circuito elétrico. Vamos ver um pouco mais sobre solenoides. Então, solenoides vão ser as bobinas eletromagnéticas
que, quando receberem tensão, geram um campo magnético capaz de atrair elementos com características ferrosas, comportando-se como um ímã permanente. Elementos com características ferrosas são aqueles que são atraídos por ímã. No caso, por exemplo, ferro, aço. Se o elemento não for atraído por um ímã, ele é um metal não ferroso. No caso, por exemplo, do alumínio. Então vamos ver aqui a figura. O símbolo de uma solenoide de válvula é esse daqui, ó. Então aqui é a solenoide, é um símbolo igual do relé, com um tracinho no meio. E aqui é um símbolo de uma válvula, significando que a solenoide está acoplada a uma válvula. Então aqui, ó, nós temos uma válvula com duas solenoides, uma do lado de cá e uma outra do lado de cá. Neste caso, eu promovo o movimento do carretel de um lado para o outro, aplicando tensão nas bobinas do lado esquerdo ou do lado direito. Como é que vai funcionar isto? Então, observem esta figura. Com um solenoide sem tensão, existe uma mola aqui que vai obrigar este carretel a ficar empurrado para baixo, tampando este orifício. Então, no caso de uma válvula pneumática, se o ar estiver pressurizado, estiver entrando por aqui, ele não vai conseguir passar e sair pelo lado A, porque a mola aqui vai estar pressionando e fechando o orifício. Vamos observar a próxima figura, agora, quando aplicamos tensão na solenoide. Se aplicarmos tensão em cima da solenoide, ele vai provocar um campo magnético que vai atrair este elemento ferroso, trazendo ele e vencendo a força da mola, atraindo aqui para o meio da bobina. Com isso, vai promover a abertura de P para A. Então, o ar pressurizado que entra por P vai agora sair através de A. Então, eu estou fazendo um chaveamento aqui da parte pneumática utilizando a parte elétrica. Aqui estão algumas referências para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto. E foram as que eu utilizei aqui para fazer esta pequena introdução. Com esta introdução, estamos encerrando essa nossa primeira videoaula. Na próxima, estaremos mostrando as várias aplicações do relé em circuitos elétricos.